Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 19 de junho, do Opinião Litoral. Vão participar analisando as notícias com você o engenheiro, comunicador Ribas Zaidan, aqui do Sistema Costa Norte, empresário, e o advogado Rodrigo Marçaioli. E a gente vai começar pautando a questão ambiental dos licenciamentos em Bertioga, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Bom, falar de licenciamento ambiental é sempre muito complicado, né? Porque existem os órgãos de fiscalização e nós temos ainda uma refiscalização do Ministério Público, que é sempre muito assíduo aqui na Baixada Santista. E muitas pessoas reputam que a questão ambiental é um freio para o desenvolvimento. Em certa parte eu tenho que concordar com essa afirmação e em outra parte eu não concordo. Eu acho que realmente a preservação do meio ambiente é primordial, está previsto na Constituição. O Brasil é um dos poucos países que tem um mioma bem latente na questão ambiental, então pode-se ainda fazer alguma coisa para preservar. Mas o que eu não consigo entender muito bem são duas coisas. Primeiro, onde você já tem um desgaste do bioma ambiental, já tem alguma parte feita em prol do desenvolvimento, você ficar segurando esse desenvolvimento, você ficar segurando a expansão de uma maneira desnecessária. É como já quebrou o copo, está tentando colar os cacos. Nunca vai ficar igual aquele copo. Aquele copo já está deteriorado, então é mais fácil você fazer, talvez, processos de compensação ambiental nesse sentido. E o principal, que é o motivo que eu acho, é que os órgãos não estão devidamente aparelhados e estruturados para fazer o cumprimento da legislação ambiental. O que eu digo? Concessão de autorizações, de alvará, de permissões de construção e, às vezes, como envolve um critério subjetivo discricionário, essas aprovações ou negativas de aprovações são feitas de uma maneira, às vezes, atabalhoada e sem um critério técnico, de uma área que já está, muitas vezes, já desgastada, já está com o comprometimento do meio ambiente feito, e nisso você não acaba conseguindo aí, talvez, a expansão. Nós temos casos famosos. Antes de falar aqui da Riviera, que depois eu passo a bola para o Zaidan, nós temos a questão lá da divisa em Santos, né, do parque do Roberto Santini, que foi muito complicado. Nós tivemos Andaraguá, nós tivemos uma questão residencial Morro Santa Terezinha, que até hoje aí vem pululando as discussões. Então, são situações que a gente precisa, talvez, trazer uma régua, um denominador comum, porque cada um fala uma língua, e aí fica complicado. O Andaraguá é exemplo típico, porque é fundamental para o desenvolvimento da região, aquele projeto, e enfrenta dificuldades ambientais, muitas vezes plantadas. Agora, eu queria perguntar para você o seguinte, Rodrigo, muitas vezes o técnico da CETESB, em função da fiscalização do Ministério Público, ele tem medo de dar licenciamento ambiental? Eu não posso afirmar com todas as palavras, mas eu acho que muitas vezes ele fica receoso. Até porque o cargo dele implica em imputações criminais na esfera, no exercício da sua função administrativa, que sim. Então, se ele tem uma válvula de escape mais fácil do que dar um licenciamento ambiental de uma área que ele pode ser questionado, entre o sim ou não na dúvida, ele joga pela negativa e depois o cidadão, a empresa, vai a juízo tentar suprimir essa negativa, o que muitas vezes está errado. Ele tem competência técnica para isso, o Ministério Público não. Ele vai ter que contratar assistentes para acompanhar esse processo. E se esses processos realmente estiverem eivados de vício, não estão legais, não têm condições, que se aí negue, mas não de ofício, de uma maneira inicial, muitas vezes colocando empecilhos sem regramento técnico, e você acaba prejudicando aí o interesse do cidadão que está buscando. A gente tem, Zaidan, os casos que o Rodrigo citou de Santos, né, o Morro de Santa Terezinha, o parque ali no emissário submarino, Roberto Mário Santini, o que eu citei, o Andaraguá, que é escandaloso, né? São quase 2 décadas 20 anos para licenciar. A gente tem outros casos assim importantes na nossa região, mas e na Riviera de São Lourenço, que é em Bertioga, onde você mora, Zaidan? Boa tarde. Boa tarde aí aos nossos telespectadores, aí, nossos internautas. A Riviera pertence a Bertioga, né? Um bairro de Bertioga. Bertioga já tem a sua área bastante preservada. Tem um Parque Estadual da Serra do Mar e criou-se em 2010 o Parque Estadual da Restinga de Bertioga, quer dizer, mais de 10 milhões de metros quadrados de parque. Outro parque dentro de um parque. Tudo bem, quer criar parque, vai criando. Mas tem áreas urbanas
tá? Urbanas, que você tem ocupação de uma casa aqui, outra casa aqui, no meio tem um lote. É isso que o Rodrigo que não se referiu, sustenta, né? sabe? Ah, mas esse lote está lindeiro a criação do parque. Então, é vizinho, aí vai sofrer um impacto do parque. Quer dizer, é uma coisa de maluco, sabe? E você não consegue definir isso. Caso estou falando de lotes urbanos no município de Bertioga, tá? Loteamento concedido e autorizado pelo poder Pelo público. poder público, É com arruamento, com água, esgoto, sabe? Pavimentação, mas tem um lote ali com árvore. Ah, não pode. Quer dizer, aquilo não se sustenta mais, porque todo o seu entorno já foi antropizado. Não dá mais. Quer dizer, aí o técnico da CETESB, se eu for fazer, eu posso sofrer uma sanção. Quer dizer, é questão de análise. Agora eu vou na Riviera, que é um empreendimento mundialmente, tá? Admirado e aprovado ambientalmente, tá? Uma área lá de mais de 6 milhões de metros quadrados, onde mais de 30% é área de preservação e ainda você não pode desmatar todo o seu lote, porque tem área verde atrás, você já deve ter visto lá, você desmata uma parte, porque você tem que deixar uma área verde atrás do lote seu. Tem lotes lá na Riviera, nessa situação aí, que não pode desmatar, que estão lá aprovados desde 1979. Aprovados, tá? Esse loteamento. Quando Bertioga ainda era um distrito de Santos. Tá? E você não pode desmatar. Esses dias me liga o deputado Jorge Caruso. Zaidan, o que você pode fazer que eu tenho um problema de um lote lá na Riviera que está construção do lado, construção do outro, e o meu lote eu não posso desmatar para construir. Quer dizer, você é deputado, cara, você é presidente estadual do MDB, vai lá na CETESB e fala pro cara. Quer dizer, todas as áreas de compensação, tá, que a Riviera pôde entregar legalmente para a CETESB de Cubatão, foram entregues. Então, a CETESB já tem tudo isso na mão, tá? Olha, esses lotes são compensados com essas áreas. É só questão da CETESB pegar isso, tá ok. Mas nem isso ela faz. Nem isso a CETESB tem a pecha de sentar e analisar. Não, tá ok, então eu vou dar o licenciamento para lote de 400 metros quadrados. Mas 400 metros quadrados, não estou falando de gleba, não, estou falando de lotes de 400 metros. Ela não tem, não senta, o técnico não senta para analisar. Tem processos lá de 2013 de lote urbano para analisar. Nós estamos em 2023. 10 anos para analisar o licenciamento de um lote de 400 metros quadrados. Não tem justificativa, né? Você quer que eu vá mais longe? Eu vou mais longe. Para o telespectador, para os internautas verem a loucura que chama-se o Brasil. O indivíduo tem o lote, precisa de licenciamento ambiental, ele paga IPTU, o município arrecada com o IPTU e ele não pode construir, ou seja, o local não tem utilidade econômica para ele. Mas para subsidiar os interesses do poder público, ele continua pagando IPTU. É louco isso não existe. Ou seja, que é o IPTU, na sigla, tem o urbano, né? Urbano, mas se ele tem restrição ambiental, qual é o conteúdo? Como é que ele pode explorar a área? Ele paga, ou seja, ele só tem ônus, não tem nenhum bônus com aquilo. É uma desapropriação indireta. O que o técnico da CETESB teria de fazer nesse caso de 10 anos sem licenciamento seria dizer, olha, você pode desmatar e construir aqui e deixar essa parte... Já tem área verde, tem isso, eles já fazem isso, entendeu? Então ele tem que referendar isso. Ele só tem que parar e analisar, só isso, tá ok, bom, bati aqui, essa área tá ok, a compensação tá aqui, então tá ok, até para você... A gerência regional é em Cubatão? Cubatão, tá? Até para você desmatar um lote, dependendo do local... fazer a supressão de vegetação, por exemplo, a Riviera, que já deixou a compensação, a Bertioga, que já deixou a compensação. Você vai fazer a supressão de vegetação de qualquer lote, no mínimo você tem que dar 100% de comprar uma área de 100% daquele lote, você vai desmatar 500 metros quadrados, você tem que dar 500 metros quadrados, averbar num cartório, é a compensação. Vai vendo.
Já tem tudo isso compensado. Nem assim sai a coisa. É louco, te falei, não É tem sentido louco, nenhum. Paulo. É irracional. E o dono do lote paga o IPTU. Tem que pagar. Imposto Predial e Territorial Urbano. Tem que pagar, No ué. condomínio, porque ele está dentro do empreendimento. Se ele tem um lote, ele tem que contribuir com as despesas da Riviera, lá do lote. Então, Paga o condomínio ainda, o IPTU mais o condomínio que é para a Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço ou de qualquer outro O que a condomínio lá. gerência regional da CETESB fala? Nós vamos consultar a gerência regional da CETESB que fica em Cubatão, né? Cara, ela tem que falar alguma coisa, porque ela tem que falar, olha, eu não tenho gente suficiente para analisar. Vamos dizer que ela diga, olha, eu não tenho gente suficiente para analisar. Então deixa o técnico do município analisar. Que os municípios têm técnicos capacitados para isso. Analisa, aliás, Bertioga já teve um convênio assinado com o governo do estado de São Paulo, lá nos anos de 1998, 99, 2000, 2001, que ela fazia o laudo ambiental e a CETESB só analisava. Ok, tá ok. Aí depois cortaram esse convênio. Agora é só a CETESB. Virou coisa de maluco. Quer dizer, só a CETESB. Eles não têm, alega que não tem gente suficiente para analisar. Fica naquela, será que se eu assinar aqui eu não vou ter um processo, como o Massael falou, depois do Ministério Público? Uma sanção, né? Uma sanção. E aí é ele que vai responder. Não é a CETESB que vai defender, ele tem que se defender. Se acaso vier isso. Vou dar um exemplo para você. 6 meses está depois da Riviera, após 40 anos do projeto da Marina aprovado, tá? A Riviera, por questões de ajuste que o Ministério Público pediu, que deu a Marina da Riviera. Porque lá no projeto original tem uma Marina. Foi vendido o empreendimento com a Marina. Todo mundo comprou na Riviera com a Marina. Tá? Aí, há 6 meses atrás, deu entrada na CETESB Cubatão. Está aqui o projeto, tudo analisado, tudo bonitinho. 6 meses ninguém fala, ninguém dá nada. Nem olhou o projeto para dizer, ó, tem uma cota aqui, um comunique-se. Entendeu? 6 meses, nenhum comunique-se deu. 10 anos não tem justificativa nenhuma, né? Não tem. Por menos que pessoal que tenha, em 10 anos teria que... Você tem 2 situações aí. A primeira, como o Zaidan bem lembrou, está passando batido. Essa competência é delegada, tá? Ou seja, a CETESB poderia restabelecer o convênio novamente com a prefeitura, que tem mais estrutura e subsídio, ela vai lá e delega para os técnicos dela, que acredito que tenham competência e poder para também fazer, já que foi feito o convênio. E o segundo, Paulo, é o fato de que esse indivíduo também, não tenho gente para fiscalizar. Então tá, o indivíduo vai lá, o dono do lote, cabe mandado de segurança, porque a obrigação era de apreciar pela jurisprudência em 360 dias, já passou em muito, aí o juiz vai dar o prazo, que aprecie em 30 dias, sob pena de crime de desobediência. Ele vai estar culpado da espada na sua cabeça, novamente, o poder da CETESB. Por quê? Mas eu tenho medo do Ministério Público. Tudo bem, mas o Ministério Público pode abrir um processo. Agora, com o mandado de segurança determinando que se aprecie em 20 ou 30 dias, sob pena de crime de desobediência, ele está sob o mesmo risco de ser processado. Então, o caminho, você entende que é um mandado de segurança? Para quem tem um processo parado lá mais de ano, com certeza. E vai ser dado. É unânime isso, não tem discussão. Os advogados que devem estar ouvindo ou conhecem um pouquinho... O juiz, normalmente, ele tem um prazo. O poder público uma perícia no contrato. Não, o poder público tem um prazo para apreciar os pedidos que são submetidos a ele. 360 dias é o que se vinculou de acordo com uma lei federal que dá esse prazo. Não apreciou, o judiciário é instado a se manifestar para que dê um prazo, 30 dias. Ele vai estar com a corda no pescoço do mesmo jeito. Então é mais só se apreciar, tirar da frente e começar a fazer, porque do jeito que está é que não vai. Mas aí pode reprovar também, não é, Zaidan? Mas o não ele já tem, quem fica 10 anos... Quem fica 10 anos já tem o não. Então o caminho é esse mandado de segurança e o juiz determinar que em 30 dias a CETESB se manifeste. Antes disso, nós vamos convocar o gerente regional de CETESB para estar aqui, no Opinião, e explicar essa situação. Porque, Paulo, não é possível, sabe, um município como... Eu estou citando aqui Bertioga, um município que tem
uma área de 485 quilômetros quadrados, tá? Quase 90% da sua área é de preservação, tanto pelo Parque Estadual da Serra do Mar, pelo Parque Estadual da Restinga de Bertioga, como algumas áreas urbanas também. Eles preservam áreas urbanas, lotes urbanos são preservados. Então não tem cabimento que essa situação perdure. Nós vamos vamos convidar o gerente regional da CETESB para estar aqui no Opinião ainda nessa semana. Opinião volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira, o Rodrigo Marçaeli, advogado, o Ribas Zaidan, comunicador, empresário, engenheiro daqui do Sistema Costa Norte, analisam as notícias com você. Uma notícia que repercutiu muito no fim de semana, Zaidan, foi o encontro no celular daquele ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, de um roteiro de golpe de Estado para evitar a posse de Lula. Agora, a gente lendo, foi a revista Veja que divulgou primeiro, né, esses áudios, essas mensagens, é uma organização tabajara de golpe, não é? Pelo amor de Deus, hein? Ô Paulo, não é nem tabajara, sabe? Estão querendo pegar o Bolsonaro de qualquer jeito. Quem era o presidente dia 8 de janeiro? Lula. Aí tá. Lula, que é o presidente, quem é que decreta o estado de GLO ou estado de sítio? Lula. O presidente em exercício. Tá? Então, como é que o Bolsonaro ia dar um golpe de Estado com o Lula presidente? Mas o golpe de Estado seria em dezembro, antes da posse do Lula. Seria esse planejamento que foi encontrado, seria para evitar a posse do Lula. Porque eles ligam com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Se o Bolsonaro quisesse dar um golpe de Estado, ele estava no poder em dezembro, até 31 de dezembro. Aliás, 31 de dezembro ele já estava nos Estados Unidos, né? 31 de dezembro. Mas, eu não vejo ligação dessa coisa. Você não vê ligação da tentativa de golpe com os atos de 8 de janeiro? Não tem. Eles querem linkar que o Bolsonaro mandou fazer aquilo para dar um golpe de Estado ou decretar uma GLO, um estado de sítio, dia 8 de janeiro. Mas quem tem capacidade de decretar isso é o presidente em exercício. Não tem mais ninguém que possa fazer isso, exceto que eu desconheço alguma coisa do direito, Marcelo. Não há. Na verdade, o que há, Paulo, e esse comentário é estritamente jurídico, e eu vou pegar o link no que o Zaidan falou. O TSE vai julgar agora os atos do Bolsonaro, principalmente aquela reunião que ele teve com os embaixadores, em que ele descascou aqui, dizendo a postura que o procedimento não tinha lisura eleitoral e etc. Bom, nós tivemos Dilma e Temer julgados pelo mesmo TSE, alguns anos atrás, em que o conjunto de fatos que envolviam a situação não deveriam ser absorvidos no processo, ou seja, julga-se um fato e dali se faz. Benedito Gonçalves, ministro do STJ, já deixou muito claro, e com a anuência dos outros, que ainda não se manifestaram formalmente, que eles vão considerar tudo que for elemento que possa ter uma vinculação para que o Bolsonaro seja jogado nesse contexto. Agora já não é mais o fato, é a pintura do quadro como um todo que eles vão analisar. Isso me parece óbvio o que vai acontecer, né? A inelegibilidade dele é fato que é só questão da gente esperar. Eu não sou cartomante nem nada, mas o nosso judiciário anda devendo muito. Está marcado para essa semana, o início desse julgamento. Você tem dúvida? E tem dúvida que deva julgar sem nenhuma vista? Ou... Então, essa é uma dúvida, Rodrigo, que eu sempre tenho. Os juízes, eles se restringem ao fato que está sendo analisado, porque esse processo, ele é em função de uma reunião que o Bolsonaro fez com diplomatas estrangeiros para mostrar a leitura dele de que o sistema eleitoral brasileiro não tinha credibilidade, não tinha legitimidade. É isso que vai ser julgado. O fato Agora, é esse. Esse contexto que foi encontrado na casa do Anderson Torres, a minuta do golpe, o que foi encontrado... O movimento do dia 8 e tudo isso... Tudo isso vai entrar num julgamento que é restrito? Então, vai entrar.
É o que justamente nós estamos falando. Não, primeiro que o Marco Aurélio Mello sempre foi muito feliz lá no Supremo quando ele falava que o processo não adianta fingir que o ministro vai julgar sem a influência política, social, porque não é um juiz que está... O ministro lê jornal e vê telejornal também. Lógico que vê, ele não fica só lá jogando TikTok, fazendo post ou fazendo sustentação oral, ou ouvindo sustentação oral e fazendo votos online. Ele vai ouvir, ele vai se influenciar, ele tem uma carga. Os processos em Brasília têm um cunho político enorme, não há como negar isso. Se fosse isso, era de Tribunal de Justiça, ainda poderia, sim, mas ainda no Tribunal de Justiça há carga política nas decisões. E lá não vai ser diferente. Agora, nós estamos num tribunal que julga especificamente posturas que envolvem o dia a dia e a sociedade brasileira, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, eles vão considerar esses fatos quando o correto é julgar o fato em si e não abrir uma abordagem para lucubrações e etc. Veja, e eu tenho uma postura crítica, vocês que me acompanham, ao governo Bolsonaro com algumas medidas que ele tomou, mas nesse caso se extrapole muito aí ao que vai ser distribuído como o chamado direito, né? Isso não vai acontecer. Agora, Zaidan, tem uma questão para você analisar. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos 4 anos do mandato dele, ele tentou descredibilizar o sistema eleitoral dos Estados Unidos, aquele negócio de voto pelo correio, aquelas histórias todas. Ele perdeu a eleição e no dia 20 de janeiro de 2021, quando o Congresso ia referendar a vitória do Biden, do adversário dele, os partidários dele invadiram lá o Capitólio, quebraram, morreu gente naquele dia. Esse é um roteiro. 2 anos depois, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito no Brasil. Nos 4 anos, ele ficou descredibilizando, muito parecido com o Trump, o sistema eleitoral brasileiro. Perdeu a eleição. E no dia 8 de janeiro de 2023, nesse ano, logo depois da posse do Lula, teve a invasão do Congresso, muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, pelos partidários do Bolsonaro, ou não? Eu diria uma coisa, outra coisa é outra coisa, viu? Não dá para misturar, né? Até porque o povo americano é outra cultura, né? Totalmente diferente da cultura brasileira. Mas você concorda que tem uma semelhança aí, né? Sim, mas não dá para fazer conexão entre uma coisa e outra, né? O Trump, nessa jogada toda aí, tá? Você vê que o desgaste dele, estão tentando desgastar a figura dele através de, acho que 36 processos. 37, só referente aos documentos secretos encontrados na casa dele. Cara, eu tenho visto pesquisas aí, Paulo, que ele está crescendo, ele é o nome do Republicanos. Porque lá tem, republicano é democrata, não é que nem aqui tem 40 partidos, né? Então lá são lá 2, também né? Tem, só que só 2 é que disputam para valer, né? Mas eu não sei se o Bolsonaro não vai... Sou bolsonarista não, hein? Eu acho que o Bolsonaro é um jumento, né? Tanta besteira que ele falou, né? Tanta coisa que ele falou. Ele conseguiu perder para ele mesmo. Exatamente. O Lula não tem mérito nenhum. Não tem mérito nenhum. O cara votou no Lula porque achava que o Bolsonaro era imbecil. E com toda razão, o Bolsonaro é imbecil em muitas coisas que falava, sabe? Mas me põe imbecil nisso, entendeu? Então, eu vou votar no Lula porque ele é imbecil. Eu acho que daqui ninguém conhece mais o Lula do que eu, cara. Eu convivi com o Lula no sindicato. Eu fui para o sindicato em janeiro de 65 e o Lula foi para o sindicato em 1970. Tá? Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Do Campo. O Lula trabalhava na Villares e eu trabalhava na Volkswagen. Então a gente se cruzou muito lá, jogamos truco junto. Então eu sei bem do que eu... Você pregou algum zap na testa do Lula? Cara, ele saía com 2 manilhas. Ele era meu parceiro e ele escondia uma. E ele me dava o sinal que ele tinha um zap, o 7 de copo. Eu trucava, cadê a mania? Escondi. Tu tá querendo me dizer que ele era bom de mentira? É um jumento. É bom de mentira. Então, cara, Paulo, eu não espero que Bolsonaro seja vitimizado, saia de vítima disso. Ele tem que pagar pelos erros que ele fez. E só dele ter perdido a eleição já é um grande pagamento. Agora, Rodrigo, não vai ser surpresa para mim. O Bolsonaro tem casa de praia, como o Trump, não?
A casa do Trump da Flórida era de praia e acharam os documentos secretos no banheiro. Eu acho que não, Eu né? acho tão parecido o roteiro que não vai ser surpresa para mim se acharem documentos secretos na casa de Angra dos Reis. Tem, eu não sei se ele tem casa. tem né? casa em Angra dos Reis, Tem, exatamente, porque a caseira era a Calaval, do Açaí, né? É verdade. Não vai ser casa surpresa lá. para mim se a Polícia Federal achar documentos secretos do Brasil na casa do Bolsonaro no praia. Olha, Posso Posso falar uma coisa, Paulo? O golpe era tão tabajara, era tão tosco, que o Brasil não tem segredo nenhum. Ali o que tá é capaz de usarem o papel que está no banheiro dele e usar como papel higiênico, porque é tão ruim que está o país. Não tem segredo aqui. Está tão uma bagunça, uma zona tão grande que não há nem como você justificar. É verdade, viu? Nossa. Bom, nessa quinta começa o julgamento e a tua expectativa, Rodrigo, é que esse julgamento abranja outras questões além da reunião com diplomatas. Será trazido à tona todos os elementos que compõem esse cenário aí anti-Bolsonaro por parte do judiciário. Os fatos eles podem até justificar no voto, que estão analisando aquele fato. Mas você vai ver, se você prestar atenção nas sustentações orais, nas falas dele, você vai ver que estão totalmente o contaminado, não no seguinte no processo, mas o contaminados por todos os fatos sociais que estão acontecendo. Veja, o Daniel Alves, o jornal espanhol, diz que o atleta brasileiro, ex-atleta brasileiro da seleção brasileira, o futebolista com mais títulos na história do futebol, né, mais campeonatos, Daniel Alves tem julgamento marcado por estupro, acusação de estupro numa balada. Você entende que há, no caso do Daniel Alves, também influência na decisão da juíza em função dos antecedentes do Robinho, condenado na Itália e que está no Brasil? Sim, eu não tenho nem dúvida disso. O que aconteceu com o Robinho dele Ou seja, ele fatos fugir para o externos cumprimento da pena. Influenciam, lógico que influenciam. Ela colocou, quando ele pediu a liberdade, uma das condicionantes, ela faz referência ao caso. Ela disse que para evitar a saída e o não cumprimento da determinação judicial de eventual pedido de prisão e ficar ele absolvido e depender de um tratado de extradição que não vai acontecer entre Espanha e Brasil, porque já não acontece naturalmente. Então, para evitar isso, ela manteve a prisão e foi referendada pelo Tribunal Espanhol. Então, a situação dele é muito mais delicada. O Robinho pode vir a cumprir pena aqui no Brasil, tá dependendo da chancela, da homologação do STJ. Mas o do Daniel Alves, não, ele vai cumprir a pena toda dele lá. Sem contar que nós já comentamos isso, né, Paulo? Várias inconsistências no depoimento, vai e volta, adota uma linha de defesa. Daniel depois, Alves, né? Um horror. E os áudios recentes que surgiram no caso do Robinho comprometeram muito a situação dele. E Agora, os ministros do STJ vão levar isso em consideração, você não tenha dúvida. Os movimentos fazem pressão e eles vão considerar isso. Agora, para nós que não somos advogados, é estranho isso, né? Porque sempre se fala que a decisão do juiz é baseada no que consta dos autos, mas o Rodrigo disse que não, que o juiz lê jornal, vê telejornal e é influenciado. A gente está falando de um outro país, Paulo. Nós estamos falando de país que a lei é estritamente cumprida, não é influenciada por apadrinhamento político, por amizades. A gente sabe que o TSE e o STF têm as influências mais que políticas, não jurídicas, mas mais as decisões são mais políticas do que jurídicas. Se você pegar o histórico aí, eu vou falar, eu conheço bem o Lewandowski, a família dele toda de São Bernardo do Campo, vizinhos meus de São Bernardo do Campo, ele foi muito ajudado por Lula lá. O Lula ajudou muito o Lewandowski, até as terras dele lá, o Lula fez lá autorizou a fazer um empreendimento lá chamado Swiss Park, tá? Que depois o Lula tinha uma casa bonita lá e depois negociou a casa com o Frank Aguiar. E as histórias que a gente conhece, né? Que Frank Aguiar apoiar o Marinho, né? Para ser prefeito de São Bernardo do Campo, umas coisas assim, sabe? Mas, como falou, o Massaioli falou, as decisões aqui não são estritamente jurídicas, são políticas. Ô Zaidan, no próximo bloco, você pode comentar também sobre essa questão dos carros populares. No primeiro governo Lula, 20 anos atrás, 2 décadas antes, houve o financiamento de automóveis em até 100 meses, 90 meses, e ele tinha o carro popular, que era popular na época. Hoje isso não existe, houve uma tentativa de barateamento, mas uma boa parte do dinheiro reservado para renúncia fiscal para baratear o carro
já foi embora no primeiro mês. Você fala sobre esse plano C do mercado automobilístico também, depois do intervalo. A gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião desta segunda-feira, o Ribas Zaidan, engenheiro, comunicador, empresário do Sistema Costa Norte, e o Rodrigo Marçaeli, advogado, estão analisando as notícias desse começo de semana com você. Zaidan, o presidente Lula fez um plano de barateamento do carro popular, abrindo mão de uma série de impostos. Mas já no primeiro mês já foi mais da metade da renúncia fiscal. A ideia dele é prorrogar. Ele gosta dessa coisa da pessoa ter acesso a um carro mais barato, né? Essa é a maior besteira que eu já vi, sabe? Uma besteira. O cara vai pegar esse dinheiro, vou tirar de um carro de 120 mil, vou tirar 10 mil, vou tirar 8 mil, uma coisa assim. E o cara se atola, velho. Porque ele vai comprar, vai financiar no banco, entendeu? Ele não tem a grana, o juro está alto. Aí, no fim, quem é o dono do carro é o banco, porque ele não vai conseguir pagar, o banco toma. Mas ele deu 10 mil de desconto, deu 8 mil de desconto. Pelo amor de Deus. Acho que o Lula devia pegar esse 1,5 bilhão aí, sabe? E gastar um pouco mais lá com os móveis da casa dele lá, sei lá o que ele já gastou tanto lá, né? Gastou um sofá, custou 65 mil, uma coisa assim. O colchão, que a Janja dorme com ele, cara, custou 47 mil, mobília minha casa inteira, velho. Só o colchão, 47 mil. Isso é umas besteiras, sabe, que se faz, que o Lula faz. É uns atos populistas, não é popular isso, é populista. Você concorda com o Zaidan que esse plano para barateamento do carro popular é uma bobagem? Eu não vejo sentido nenhum, já não teve até agora. O que ele está fazendo é jogar para a torcida, Paulo. Não vejo nada mais que isso. Não vejo um barateamento. O custo do carro aqui é muito grande. A fazer uma renúncia fiscal séria, ele não quer. Também não vai ter o que fazer, né? Tem que arrecadar mais. Então, a maneira com que ele tenta implementar para mostrar que está fazendo alguma coisa para a população mais carente, como, por exemplo, adquirir o sonho do carro, né? Que era a casa própria, agora o carro já virou o sonho. Com isso, uns 60, 70 mil reais um carro, hoje, para dizer que é popular, quem é que vai comprar? Classe C, de novo? São 4 anos de salário mínimo, né? Não. E a pessoa vive do quê? De brisa? De energia solar? Faz fotossíntese e vive, se alimenta do sol? Então, e o IPVA? O cara não vai pagar? O governo vai dar isenção? Seguro não vai precisar? IPVA, o seguro, não vai abastecer, não vai ter manutenção do carro. Agora, Rodrigo, alguns números da economia nesse primeiro semestre que está se fechando, eles fecham bem. A Bolsa de Valores, o índice Bovespa sobe, a cotação do dólar desce, o desemprego, o índice diminuiu um pouquinho, o crescimento foi acima da expectativa, mas mesmo assim existe um pessimismo, que foi uma pauta que a gente discutiu hoje de manhã na rádio. Por que esse pessimismo, Rodrigo? Por parte do empresariado, principalmente pela taxa de juros, né, Paulo? Que existe essa queda de braço entre o governo e o presidente do Banco Central, isso é um fato, não há como esconder mais. E o presidente do Banco Central paga para ver e gosta, parece até um certo prazer mórbido de ver o Lula fritando e desesperado porque não se abaixa a taxa de juros. O empresariado não vê isso, ele vê como um custo financeiro muito grande, acaba atrapalhando. A arrecadação do Brasil vai bem, o governo federal arrecada bem, né? Mas a questão, principalmente dos juros, e eu vejo também que uma consequência desse aumento muito se deve ao agronegócio, e o agronegócio ainda colhe os efeitos do ano passado, do final do ano passado para agora, então não pode se atribuir só ao presidente Lula alguma medida econômica. E você teve um arcabouço fiscal, falando momentaneamente, que originariamente era um horror, mas graças aos pitacos dos membros do Legislativo é que melhoraram bastante e acabaram assim sendo tolerados, engolidos pelos empresários. Mas ainda não seria o ideal, mas pelo que se tem e perto do que poderia ser, estaria muito bom. Então, a economia ainda passa por uma aprovação. Ainda o olhar de desconfiança é muito grande. Não há certeza de que o governo atual saiba os rumos que ele tenha que adotar
para providenciar um crescimento econômico consistente, e não só em taxa de desemprego ou taxa de melhoria das condições do trabalhador, quando você tem vários programas assistenciais. Ou seja, assistencialismo não significa que o trabalhador saiba andar com as próprias pernas, que ele possa produzir e ter uma vida digna, porque isso acaba virando até meio de vida, e é o que eu não gosto desse assistencialismo. Agora, Zaidan, houve uma crítica do Frei Beto, que é amigo do Lula, amigo da Dilma, petista, no final dos 4 governos, Lula e Dilma, em 2015 e 2016, já um pouco antes do impeachment 3 governos e meio, né? 3 governos e meio. De que a inclusão que se deu da classe C e D nesses 2 governos foi pelo consumo e não pela cidadania. Ou seja, o pessoal passou a ter o smartphone, passou a ter a TV de tela plana, a motocicleta, mas continuou sem saneamento básico, sem saúde, sem educação. Paulo, às vezes eu sou meio crítico, mas eu vou no cerne da questão, sabe? Não se faz um governo com clientelismo, favoritivismo. Promove o desenvolvimento. Eu vou falar uma coisa para você. Dia 15 de março de 2003, o Lula tinha acabado de assumir, dia 1º de janeiro de 2003, tá? Eu escrevi um editorial, Ensina-me a Pescar, e meia página do jornal Costa Norte. A gente tinha um jornal impresso na época, tá? E mandei para o Lula. Chegou na mão do Lula, sabe? Por quê? O Lula, ele é um governante clientelista, sabe? Ele quer ver o povo um beijamão, sabe? Ele não quer promover um desenvolvimento para as pessoas terem oportunidade de produzir, sabe? De gerar sua própria renda, de se desenvolver, que é esse o caminho certo, sabe? Não, ele quer dar a migalha, ele quer dar o pirizinho com um pouquinho para o cara vir no dia seguinte pegar mais. Isso é típico de governos socialistas. Sabe? Não é típico de um governo desenvolvimentista, não vou nem dizer capitalista, mas desenvolvimentista, sabe? E assim é um modus operandi deles, cara. Então, vamos investir em educação, vamos investir em saneamento básico, vamos fazer uma política nacional de segurança pública, né? Que aí o resto a gente vai andando, o mercado faz tudo isso andar, sabe? É o laissez-faire, né? Rodrigo, a terra tremeu com epicentro em Iguape. Esse tremor foi sentido até 100 quilômetros de distância, 4,5 pontos na escala Richter, na manhã de sexta-feira. Em Bertioga, o Zaidan não sentiu. Não sentiu, eu também não senti em Santos, mas parece que em Peruíbe, Tariri, Toledo, na região ali, todo mundo sentiu. Não é irrisório, mas também não seria suficiente para causar uma catástrofe, né? Mas 4,5 é de se chamar a atenção. Como você tinha falado de manhã, não foi o movimento das placas, né? Erupção, né? Existe o tremor que é de encontro de placas, e aí a superfície sobe, com aquelas consequências terríveis. Existe o da falha tectônica, né? Que apenas... Só dissipa energia quando bate, né? Que é o que aconteceu aqui. Graças a Deus, nenhum comprometimento material também, não vi nenhuma notícia eu acho que eu vi alguma coisa, se não me engano, Paulo, de algum abalo, algumas rachaduras em algumas casas, segundo os moradores, os munícipes, que teriam acontecido. Mas há de se investigar a constatação, ver se não é má acomodação do solo mesmo, porque o leigo não tem essa digressão, sabe se é ou não é. Aí o técnico teria que avaliar, mas ainda bem que nada. Mas chama atenção porque o Brasil é um país que é isento até algumas esporádicas situações de abalos sísmicos, né? O Zaidan esteve no Nordeste na semana passada, né? Na década de 80 eu estava em Natal, houve um terremoto com 6 pontos na escala Richter, em João Câmara, no Rio Grande do Norte. Em Natal eu senti, durante a noite eu estava dormindo numa rede, a rede deu uma tremida, balançou. Você achou que era alguém que estava balançando você na rede? Não, eu acordei, aí no dia seguinte, quando eu contei, todo mundo falou, não, isso aí foi pesadelo e tal, mas à noite apareceu no telejornal e falou, você tinha... Eu falei a hora, inclusive, era um pouco mais de 5 horas da manhã, devia ser 94, por aí, não, 84,
84, 85, 85, e eu senti. Agora, Zaidan, tem uma boa notícia, a ciência avança na prevenção e na cura do Alzheimer. Foi identificado que na grande maioria dos casos de Alzheimer, e isso para nós é uma excelente notícia, a gente conhece muita gente que sofre do mal de Alzheimer atualmente, até por conta do aumento da expectativa de vida do ser humano, né? A proteína beta-amiloide, ela está presente, placas dessa proteína, no cérebro de quase todas as pessoas que têm Alzheimer, e ela impede a conexão, a comunicação entre os neurônios. Cara... É uma boa notícia, né? Principalmente para a gente que é mais idoso, né? Que a gente vai passando o tempo e a gente medo vai chegando, né? Você já passou dos 70, o medo vai chegando, entendeu? Do Alzheimer, né? Aí vai chegar, mas eu leio bastante, né? Eu gosto de leitura, né? Eu pesco, sou pescador, então fico pensando no peixe, né? Para pegar o peixe, então faço bastante exercício, com entendeu? A mente, né? Com a mente, sabe? Até agora eu não senti esses sintomas não, mas se sentir eu vou atrás dessa beta-amiloide. A ciência avança, a medicina avança na prevenção e na cura do Alzheimer. O Rodrigo tem na família casos de Alzheimer, né? E eu vou falar, desde os 50 anos, eu tenho o costume de fazer pelo menos 2 exercícios de palavras cruzadas. Pega aquela revistinha da Coquetel, Sei. Difícil, super, pelo menos 2 eu faço todo dia. O que você busca agora, Paulo, que a medicina agora vai... Exercitar o cérebro é uma, mas tem uma questão também biológica, né? O que leva à produção da proteína beta-amiloide, né? Se você não sabe o que gera ela para você evitar que ela faça o encapsulamento dos neurônios, você ainda está tateando, é o que a ciência quer procurar. Como evitar? Eu falei de manhã. Como evitar seria a prevenção. A prevenção. Como eliminar seria a cura, né? A cura. Eu não vejo cura para o Alzheimer. Quem já tem, não tem jeito de você voltar ao status anterior e a pessoa ficar racional. Não dá para limpar. Eu acho que a nossa ciência ainda não chega nesse nível. Agora, o evitar, saber o que produz a proteína, sim. E o que fazer para não. Eu não consigo deixar de associar o Alzheimer com alguma coisa na mudança da alimentação, pelo número, alguma coisa de químico nos produtos que se usam, deva ter alguma coisa. Eu ainda tenho que aguardar para entender o que produz essa proteína e por que ela fica. É genético ou não? É uma questão aí da sociedade como um todo, ou seja, o que está no mercado, todo mundo está sujeito a isso, que é um fator externo. Mas se a ciência descobrir como eliminar a proteína resolve o problema. Beta-amiloide, resolve, aí a gente caminha na direção da cura. Quem já está com os neurônios envolvidos, se tem algum sistema de limpeza, né, de absorção. Se a ciência descobrir como eliminar, pode regredir e voltar a ter uma vida normal. Porque o Alzheimer é extremamente cruel, não só com a pessoa que com a família. Perde a dignidade, perde toda a condição de vida, como com a família, né? É uma outra pessoa. Você não adianta, você vira a página, aquela pessoa que você conviveu a vida inteira, que você viu, Passa a ser quase vegetal. Exatamente. Né? É duro, mas é o que é. Você tem que encarar. E a família vai morrendo um pouquinho junto. Então vamos torcer para que a ciência alcance a cura do Alzheimer, que é um dos grandes males da humanidade atual. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo muito a participação do Rodrigo Marçaioli nos debates, nas discussões, nas análises das notícias e também do Riba Zaidan, que deu para a gente o prazer da presença dele aqui hoje, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30 da tarde, uma ótima semana para você que você merece.